Por dentro do pesadelo. Como foi morrer congelado nas águas do Atlântico? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Feche os olhos por um instante. Imagine o frio mais intenso que você já sentiu na vida. Aquele arrepio que sobe pela espinha, os dentes batendo sem controle, a pele queimando. Agora, multiplique essa sensação por 1000. Troque o ar pelo toque líquido e cortante de uma água a 2 graus negativos. Nesse ponto, você não está mais sentindo frio. Você está sendo consumido por ele. Mais de 1.500 pessoas viveram exatamente isso na noite de 14 de abril de 1912. Mas o que realmente acontece com o corpo e a mente quando o calor da vida é roubado, segundo por segundo? A maioria das pessoas pensa que a história do Titanic é sobre um iceberg. Elas estão erradas. Esta não é uma história sobre um navio. É a história de um corpo humano sendo desligado, minuto a minuto, pelo oceano. Após o impacto, centenas de pessoas se viram naquela escuridão líquida, vestindo desde pijamas de seda a trajes de gala, completamente despreparadas para o choque térmico brutal que as esperava. É por isso que este vídeo não vai apenas listar fatos históricos. Nós vamos construir juntos uma linha do tempo fisiológica e psicológica do que esses passageiros sentiram, usando relatos reais de quem sobreviveu e analogias que conectam essa experiência às sensações que todos nós, de alguma forma, conhecemos. Nós vamos te levar para dentro desse pesadelo. Então, esqueça o iceberg por um momento. O verdadeiro inimigo naquela noite era invisível, silencioso e implacável. A hipotermia. A grande pergunta que vamos responder hoje é: como foi, etapa por etapa, morrer congelado nas águas do Atlântico? Antes de começarmos essa jornada, quero que você comente aqui embaixo. Qual você acha que é a primeira coisa que falha no corpo humano numa situação como essa? A resposta vai te surpreender. Ele não escorregou, não pulou. Foi o convés do Titanic que o jogou. Num instante, o mundo que era feito de aço, madeira e luzes se inclinou de forma impossível, e o céu estrelado trocou de lugar com um abismo negro e líquido. A queda durou uma eternidade e um piscar de olhos. Houve um som, um grito coletivo que se misturou ao rugido do navio se partindo, mas para ele, tudo foi silêncio. Seus olhos estavam fixos na água que subia para encontrá-lo. Uma mancha escura e indiferente. E então, o impacto. Não foi como mergulhar. Foi como atravessar uma parede de vidro e ser atingido por uma carga elétrica. A primeira sensação não foi de frio, mas de um golpe surdo e violento que roubou todo o ar de seu corpo. Uma pancada que o envolveu por completo, da sola dos pés ao último fio de cabelo. Foi nesse exato momento que seu corpo o traiu. Antes que sua mente pudesse formular um pensamento, antes que pudesse sequer entender a palavra frio, seus pulmões se abriram em um espasmo desesperado. Foi o grito do corpo. Um reflexo primordial, uma busca por ar que resultou em uma inspiração profunda e involuntária daquele ar gélido do Atlântico Norte. A sensação foi a de engolir fogo congelado. Uma dor aguda e lancinante que rasgou sua garganta e se espalhou por seu peito como ácido, fazendo-o se curvar de dor dentro d'água. Cada fibra de seu ser queria expelir aquilo, mas o corpo, em seu pânico cego, só queria mais. Era a hiperventilação em seu estado mais puro e aterrorizante. Ele estava se afogando no ar, antes mesmo que a água pudesse reivindicar seus pulmões. É nesse caos que a ciência por trás do horror se revela. Seu organismo acabara de acionar o reflexo de imersão, um protocolo de emergência biológico tão antigo quanto a própria vida. O choque térmico foi tão brutal que o sistema nervoso central entrou em colapso. Seu coração, que segundos antes batia em um ritmo de pânico normal, agora disparava numa cadência selvagem, martelando as costelas como se quisesse escapar de uma jaula que estava encolhendo. A pressão arterial subiu a níveis perigosos, enquanto os vasos sanguíneos em suas mãos, pés, braços e pernas se contraíam de forma violenta. Era o corpo, numa sabedoria desesperada, tentando desviar todo o sangue quente para proteger o que importava.
o cérebro, o coração, os pulmões. Essa reação, no entanto, veio com um preço terrível. A pele, agora privada de circulação, tornou-se o epicentro de uma dor inimaginável. Era a sensação que os sobreviventes do Titanic descreveram como 1000 facas, perfurando cada centímetro do corpo. Não era uma metáfora. Eram os seus próprios nervos, gritando em agonia sob o ataque do frio extremo. Enquanto essa guerra biológica acontecia em seu interior, sua mente consciente era apenas uma espectadora aterrorizada. Ela tentava gritar ordens. Nade! Encontre um destroço! Mova-se! Mas as ordens se perdiam em meio ao ruído ensurdecedor do pânico fisiológico. Seus músculos, rígidos e quase em estado congelado pelo choque, não respondiam. Seus braços e pernas se moviam de forma espasmódica e inútil, meros apêndices tremendo sem propósito. O cérebro ordenava a sobrevivência, mas o corpo estava ocupado demais apenas tentando processar o ataque. Era a desconexão suprema, a percepção de que você não está mais no controle de si mesmo. O pânico não era um sentimento, era o próprio ambiente, uma tirania do sistema nervoso que o mantinha paralisado. E essa paralisia, esse conflito interno que durou talvez 1 ou 2 minutos, parecia uma vida inteira de agonia. Era apenas o prólogo. A batalha contra o choque inicial, o grito desesperado do corpo, estava apenas começando a dar lugar a uma luta diferente, uma guerra silenciosa e muito mais longa que se desenrolaria a seguir. O caos inicial, aquele assalto violento aos sentidos, começou a recuar. Não era um alívio, mas a troca de um terror agudo por uma agonia lenta e progressiva. A mente dele, agora liberta da paralisia do choque, conseguia formar um pensamento coerente. Eu preciso sobreviver. Mas o corpo já estava engajado em uma nova e desesperada batalha, a guerra pelo calor. Foi quando os tremores começaram. Não era o tremor de quem sente um arrepio. Era uma convulsão violenta e incontrolável que tomava conta de todo o seu ser. Seus dentes batiam com tanta força que ele temia que fossem se quebrar, o som ecoando em seu crânio. Seus músculos, do maxilar aos pés, se contraíam e relaxavam em espasmos frenéticos, uma tentativa primitiva e exaustiva de gerar calor através do atrito. Ele era um passageiro em seu próprio corpo, que agora se debatia sozinho, queimando as últimas e preciosas reservas de energia na tentativa de adiar o inevitável. Nesse momento, seu corpo se tornou uma fortaleza sitiada em meio a uma nevasca implacável. E como todo bom comandante em uma situação desesperadora, ele começou a fazer sacrifícios. Para manter a sala do trono aquecida, o coração, os pulmões e o cérebro, ele começou a cortar a energia dos postos mais distantes. A vasoconstrição periférica, um termo tão clínico para um processo tão brutal, começou a todo vapor. O sangue, portador da vida e do calor, recebeu uma ordem para recuar das extremidades. Suas mãos e pés foram os primeiros a serem abandonados à própria sorte no abraço congelado do oceano. Primeiro veio uma dor lancinante, uma sensação de queimadura profunda, como se seus membros estivessem sendo mergulhados em nitrogênio líquido. Eram seus nervos gritando um último adeus antes de serem silenciados. A agonia então deu lugar a algo muito pior, a impotência. Ele via um pedaço de madeira, um destroço do majestoso Titanic, flutuando a poucos metros de distância. Era a salvação. Sua mente gritava a ordem mais simples. Estique o braço. Agarre. Ele tentou. Ele olhou para sua mão. Viu os músculos se contraírem, mas seus dedos não obedeceram. Eles haviam se transformado em garras rígidas e inúteis, uma paródia congelada de uma mão humana. A conexão entre o cérebro e os membros havia sido cortada. Ele podia ver a esperança, mas não podia mais tocá-la. Ao seu redor, na escuridão, ele ouvia os gritos de outros que passavam pela mesma provação. Pessoas perdendo o aperto em seus filhos, em seus cônjuges, não por falta de vontade, mas porque seus próprios corpos os haviam traído. A perda da destreza manual era uma sentença de morte silenciosa. Ele continuava a tremer,
mas sentia que a luta estava mudando. A energia estava se esvaindo rapidamente, e a violência dos espasmos começava a diminuir, não porque estivesse se aquecendo, mas porque o combustível estava acabando. A dor em suas mãos e pés desapareceu, substituída por uma dormência pesada e vazia, como se pertencessem a outra pessoa. Ele ainda estava consciente, ainda lutando, mas percebia que a batalha estava mudando de campo. O frio, tendo conquistado impiedosamente suas extremidades, agora iniciava sua marcha lenta e silenciosa em direção à cidadela final. A guerra pelo calor do corpo estava se transformando em uma guerra pela clareza da mente. A tremedeira cessou. Para um observador distante, isso poderia parecer um bom sinal, um sinal de que o corpo havia se acostumado, mas para ele, era o som de um motor morrendo por falta de combustível. O silêncio que se instalou em seus músculos foi aterrorizante, pois anunciava que a batalha física estava perdida. O corpo não tinha mais energia para lutar, para gerar o mínimo de calor. Agora, o frio não era mais um agressor externo que o atacava com facas. Ele havia se infiltrado, tornando-se parte de seu sangue, de seus ossos. Era um frio que vinha de dentro, e seu alvo final não eram mais os membros, mas a própria essência de quem ele era, a sua mente. A hipotermia, agora sem barreiras, começava seu ataque silencioso ao cérebro. Sua consciência, antes uma voz nítida de pânico e ordens de sobrevivência, começou a se comportar como um rádio antigo com as pilhas acabando. A estação principal, que transmitia a realidade do desastre do Titanic, começou a falhar, a ser invadida por um chiado estático. Seus pensamentos, antes rápidos e desesperados, tornaram-se lentos, arrastados, como se tivessem que atravessar um pântano congelado para se formar. Ele tentou gritar por ajuda, mas o que saiu foi um murmúrio grosso e incompreensível. A memória começou a se fragmentar. Por um instante, ele se esqueceu de onde estava. A imagem vívida de uma lareira quente em sua casa, se sobrepondo à visão aterrorizante dos icebergs e dos destroços. Ele olhava para os rostos de outras pessoas na água e não sentia mais o ímpeto de ajudar ou a conexão do sofrimento compartilhado. Eram apenas borrões, figuras distantes em um sonho ruim. Foi nesse nevoeiro mental que os comportamentos mais estranhos e mortais começaram a surgir. Os nervos em sua pele, danificados pelo frio extremo, começaram a enviar sinais caóticos e falsos para o cérebro já debilitado. Em meio à água congelante, ele começou a sentir um calor ilusório, uma febre que parecia emanar de seu peito. E com essa sensação, veio um impulso irracional, quase incontrolável, de tirar seu pesado casaco. Era o fenômeno que os especialistas chamam de desnudamento paradoxal, um dos últimos e mais cruéis truques que a hipotermia prega. Sua mente, em sua lógica quebrada, acreditava que estava se livrando de uma fonte de calor opressiva, quando na verdade estava abrindo a última porta para que o frio consumisse o pouco de calor que lhe restava. A urgência de sobreviver, o instinto animal que o manteve lutando até agora, começou a ser substituído por uma letargia estranha, quase pacífica. A luta para manter a cabeça fora d'água tornou-se um fardo. O pânico deu lugar a uma apatia profunda. Ele não estava se rendendo. A própria ideia de lutar estava simplesmente se dissolvendo, se perdendo no chiado crescente de sua mente. Outros sobreviventes do Titanic relatariam ter visto pessoas nesse estado, paradas, com o olhar vazio, como se estivessem hipnotizadas pela água escura, simplesmente deixando de lutar. Para quem está de fora, é uma imagem de desespero, mas para ele, naquele momento, a dor estava sumindo, o medo estava se esvaindo, e a ideia de apenas fechar os olhos parecia cada vez mais convidativa. A estação de rádio de sua consciência estava prestes a sair do ar. Aquele rádio antigo, que transmitia os últimos resquícios de sua consciência, finalmente emudeceu. O chiado deu lugar ao silêncio absoluto. O nevoeiro da confusão não se dissipou. Ele se tornou o próprio ambiente, uma paz densa e vazia que o envolveu por completo. A luta,
a memória do desastre do Titanic, a dor. Tudo isso se tornou um eco distante, uma história que havia acontecido com outra pessoa, em outra vida. Seu corpo, exausto e sem mais nenhuma gota de energia, parou de lutar. Os músculos que antes se contraíam em espasmos violentos, agora se entregavam a uma rigidez crescente, um estado congelado que era o prenúncio do fim. Ele boiava, imóvel, sustentado pelo colete salva-vidas, uma figura passiva na imensidão escura. Foi então que o frio, seu torturador implacável, revelou sua armadilha final. Depois de tanta dor, de tanta violência, o oceano pareceu mudar de humor. A agressão deu lugar a um carinho perverso. Ele começou a sentir uma onda de calor, uma sensação agradável e reconfortante que parecia nascer em seu peito e se espalhar suavemente por seus membros dormentes. Era uma ilusão, claro, o último sinal de um cérebro moribundo cujo termostato havia quebrado de vez, mas para ele era real. Aquele calor falso era a mentira mais doce e bem-vinda que ele já havia experimentado. Com essa sensação, o último resquício de medo se dissolveu. A água gelada já não parecia um inimigo, mas um abraço, um convite para o descanso. A agonia deu lugar a uma sonolência profunda e irresistível. A vontade de apenas descansar um pouco, de fechar os olhos por um instante, tornou-se a única verdade, o único desejo em seu universo que encolhia. Não parecia com a morte. Para a vítima, naquele estado de euforia terminal, não era uma rendição, mas uma permissão. A permissão para finalmente dormir depois de um dia terrivelmente longo. O pesadelo estava terminando. Os gritos ao redor, o som do metal se partindo, o frio cortante. Tudo isso se desvanecia como um sonho ruim ao despertar. Ele não estava mais no meio do Atlântico Norte, em uma das maiores tragédias da história. Ele estava simplesmente em um lugar calmo, sendo embalado para dormir. Ele fechou os olhos. O coração, enfraquecido e privado de oxigênio, bateu de forma errática mais algumas vezes, como as últimas badaladas de um relógio quebrado, e então silenciou. A parada cardíaca foi o ponto final de uma luta que, para a maioria das vítimas do Titanic, durou menos de 1 hora, para algumas, apenas 20 minutos. O fim não foi um grito, mas um sussurro. Seu pesadelo pessoal havia terminado em um sonho silencioso, do qual ele nunca acordaria. Mas para o mundo, sua história, e a de centenas de outros, não terminava ali. Ela estava apenas sendo preservada, congelada no tempo, aguardando os olhos horrorizados daqueles que chegariam com os primeiros raios de sol. A escuridão da noite finalmente cedeu a um cinza pálido e fantasmagórico. No horizonte, o navio Carpathia era uma mancha de esperança. Um milagre de ferro e vapor que havia navegado a noite inteira em velocidade máxima, desviando-se perigosamente dos mesmos icebergs que haviam condenado o Titanic. Em seu convés, a tripulação e os passageiros que aguardavam ansiosamente se preparavam para receber centenas, talvez milhares de sobreviventes. Eles prepararam cobertores, sopas quentes e café, prontos para confortar os corpos exaustos e as almas traumatizadas. Eles esperavam encontrar botes salva-vidas lotados. Esperavam ouvir choros de alívio e histórias de sobrevivência. Eles não estavam preparados para o silêncio. À medida que os primeiros raios de sol tocaram a superfície do oceano, a verdade se revelou em toda a sua magnitude e horror. O mar não estava vazio, estava povoado. Onde deveria haver ondas, havia uma calmaria mortal, e espalhados por quilômetros, centenas de pontos brancos flutuavam suavemente. Eram os corpos. Mantidos na posição vertical por seus coletes salva-vidas, eles pareciam estátuas brancas em um mar escuro, um campo de mármore macabro. O oficial Harold Lowe, um dos poucos que voltou com um bote para procurar sobreviventes, descreveria a cena mais tarde com uma simplicidade brutal. Parecia um campo de gelo com corpos ao invés de montes de neve. Cada corpo, uma lápide branca e solitária no maior cemitério do mundo. Para os homens nos botes de resgate, endurecidos pela vida no mar, aquela visão quebrou algo por dentro.
Aquilo não era um mar de mortos. Era um museu a céu aberto de momentos finais. Ao se aproximarem, eles viam que cada corpo contava uma história silenciosa e terrível. Havia o homem cuja expressão estava congelada em um grito de pânico, com os olhos arregalados para um terror que só ele viu. Havia a mulher que parecia abraçar a si mesma, numa última e inútil tentativa de se aquecer. E havia os mais perturbadores de todos, aqueles com uma expressão de paz serena, quase um leve sorriso, vítimas daquela calma paradoxal, do último e cruel abraço do oceano. Cada corpo era um testamento congelado de uma luta individual e desesperada. A tarefa de resgatar os corpos era um trabalho pesado e desolador. Eles não eram flexíveis. Eram rígidos como madeira, congelados nas posições em que a morte os encontrou. Os resgatadores tinham que içá-los para dentro dos botes, um trabalho que pesava não só nos músculos, mas na alma. Eles não estavam recolhendo vítimas anônimas, estavam recolhendo a prova física e irrefutável da falha humana, da arrogância e do preço final pago por aqueles que embarcaram no navio dos sonhos. Aquele campo de corpos, flutuando silenciosamente sob o sol da manhã, tornou-se o legado mais indelével e assustador do Titanic. Não era a imagem do navio afundando, mas a imagem de suas consequências, que ensinaria ao mundo uma lição brutal sobre a fragilidade da vida diante da indiferença da natureza. E assim, a nossa jornada por essa linha do tempo da sobrevivência chega ao fim. Nós começamos com o grito de choque do corpo, passamos pela vibração frenética da luta pelo calor, mergulhamos na confusão silenciosa da mente e, por fim, chegamos àquela paz terrível e paradoxal. Mas agora eu te pergunto, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar vendo o Titanic apenas como um navio que afundou ou como um laboratório humano que nos ensinou da forma mais brutal sobre nossos próprios limites? Por trás de cada etapa da hipotermia, por trás de toda a ciência, existiam 1.500 histórias individuais. Pais que usaram seus últimos segundos de consciência para salvar seus filhos, maridos e esposas que se despediram com o olhar e pessoas que enfrentaram o fim completamente sozinhas. É por isso que o verdadeiro pesadelo do Titanic não foi o som do metal se partindo, foi o silêncio que veio depois. O silêncio de 1.500 corpos sendo desligados pelo poder implacável da natureza. Essa é uma lição trágica de que, no final, o luxo, o poder e a tecnologia não valiam nada contra a força de um oceano gelado. Você está disposto a olhar para as verdades da sua vida e questionar o que realmente tem valor quando tudo é colocado à prova? Se esta viagem profunda e sombria pela história te fez refletir, ajude nosso canal a continuar explorando os fatos que não são contados. Deixe seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas e inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações sobre os limites do corpo e da mente humana.